Percebeu que precisava construir uma sede própria, fazer um investimento e ter essa visão de mudar para Itaúbas, porque hoje a Itaúbas é uma das avenidas mais movimentadas de Sinop, né? Naquela época não era. Eu me lembro de conversar com você, na época a gente até conversava muito e trocamos uma certa experiência, e eu falava para o Ivo naquela época para ele não fechar, não entregar o ponto da Porto Tintas de frente ao Banco Brasil enquanto não tivesse estabelecido lá embaixo, né? E foi isso que você fez também, né? É verdade, eu me lembro disso aí, Marcos, bem lembrado. Como eu ia dizendo no bloco anterior, eu precisava e necessitava de comprar um terreno, de ter a minha sede própria. Então eu fiquei naquele ponto lá no frente ao Banco do Brasil 6 anos e meio. E aí apareceu a oportunidade de comprar um terreno, e esse terreno era ali na Itaúbas, era um outro terreno. Uhum. Era um terreno de esquina, um pouco mais longe da onde eu tenho a loja hoje. E eu vi que aquele ali não era exatamente o ponto que eu gostaria. Sim. E eu fiquei de olho. E apareceu esse terreno onde está a loja hoje. E aí eu não perdi a oportunidade. Eu dei um jeito de vender o meu rapidinho. Sim. E comprei aquele terreno ali. E aí, em 2000, eu construí o prédio e me mudei para lá. Em 2000? Mas na época, realmente, era muito preocupante, né, mudar lá do centro, onde nós estávamos, para um lugar que não tinha nem asfalto, tinha poucos prédios ali, e então era muito preocupante. E o que eu fiz? Depois que eu construí, tive a sorte que já passaram o asfalto ali na frente, já deu uma melhorada, né? Acabou um pouco a poeira. Acabou um pouco a poeira. E aí eu ainda continuei, mantive a loja, a Porto Tintas lá, uma parte dela naquele ponto lá, durante uns 3 ou 4 meses. Para passar haver essa mudança aí. Mas depois, no decorrer do tempo, eu fui vendo que já não precisava mais. A Avenida das Itaúbas já estava atraindo novos investimentos para lá. Já estava atraindo novos investimentos, ela já estava se tornando uma realidade em Sinop, né? Até porque a cidade crescia bastante para aquela região, e se a pessoa está fazendo uma construção para lá de você, em outros bairros bem avançados, ela tem que voltar para comprar, né? Então, passou-se a ter movimento na Avenida das Itaúbas, né? Teve um tempo que comentava-se que a Avenida das Itaúbas ia se transformar daquela parte ali da Júlio Campos para frente, na Avenida das Lanchonetes. Na verdade, hoje tem lanchonete lá, mas tem grandes empresas instaladas ali, haja visto o Machado Itaúbas, né? E outras empresas, a Porto Tintas que está ali, o Machado Itaúbas, e todas as lojas de eletrodoméstico tem uma loja ali, né? Instalada em um movimento muito grande, né, Ivo? Movimento muito grande, foi assim, nós acertamos, né? Eu e minha esposa, nós conversamos muito sobre isso aí, mas foi sabe quando você dá aquela tacada certa? Isso. Foi isso que aconteceu. É claro que isso aí a gente foi perceber alguns anos depois, né? Mas hoje é a região central da cidade, né? Um ponto privilegiadíssimo. Então, foi muito acertado a nossa Naquela decisão. época, quanto valia um terreno ali na Itaúbas? Olha, naquela época eu paguei... Hoje já 300, 400 ali é muito difícil. Hoje você gera na Porto Tintas de emprego. Quantos empregos você gera na Porto Tintas hoje? Hoje nós estamos com 14 funcionários. 14 funcionários na Porto Tintas. Isso. Indiretamente, toda uma linha de pintores e pedreiros que acabam, né, são empregos indiretos que acabam sendo associados à sua empresa também, né? Com certeza. A gente atende, como eu já disse antes, né, uma linha completa de tintas na linha imobiliária, linha industrial, linha automotivo. Então, isso gera uma enorme quantidade de empregos direto e indiretamente. E indireta, né? Ô Ivo, falando em tecnologia, tinta, a gente sabe que de 10 anos para cá desenvolveu-se muita tecnologia em tintas, né?
Hoje tem tinta com cheiro, tinta com aroma, tinta antibactéria, antimofo, né? Hoje a tecnologia que envolve hoje essa parte de tintas é muito grande, né? E propicia também, de certa forma, uma empresa como a sua a oferecer produtos que estejam num nível assim, interessante, porque Sinop 6 meses é seca e né, os outros 6 meses é chuva. Então tem que trabalhar com tecnologia, com qualidade, para dar conta desse clima hostil que nós temos aqui. É verdade. Nós, de alguns anos para cá, a indústria, não só de tintas, mas como um todo, né, elas vêm se mobilizando e vêm se aperfeiçoando cada ano que passa. E no ramo de tinta não é diferente. Tem tinta específicas para piso, tinta epóxi, tinta específica para na linha hospitalar, para clínica, centros cirúrgicos, tinta especial para piso, esses pisos que as concessionárias estão usando muito hoje. Uhum. Então, é uma tinta assim importantíssima e que traz um benefício enorme para o consumidor, porque é uma tinta que ela não vai ter que estar fazendo manutenção já, aguenta muito mais tempo, né? Alguns órgãos exigem, né? Como a Petrobras, por exemplo, ela exige que os postos de gasolina dela façam aquela pintura no piso, né? Exato. Que é uma tinta especial aquilo lá. É uma tinta específica, elas têm as especificações delas, tem os níveis de microns, quantas demãos para falar mais, né? Quantas demãos é necessário. Então, existe uma gama enorme de propriedades que a gente tem que estar colocando para o consumidor, e é justamente, se me permitir aqui um gancho, é em cima disso que a gente vem trabalhando. A Porto Tintas, hoje, a gente está trabalhando em cima de especialidade e confiabilidade. Isso. Então, eu costumo dizer para os meus clientes que é como se você vai numa farmácia. Você vai comprar um remédio, se você não conhecer a pessoa que está te atendendo, muitas vezes passa um remédio, às vezes mais caro, e que não vai resolver o seu problema. Uhum. Então, é isso que a gente tenta passar para o consumidor, para o nosso cliente, que ele vai comprar aquilo que é necessário para ele. Então, os vendedores lá da loja, os funcionários, todo mundo sabe que o nosso lema é vender qualidade, especialidade, mas acima de tudo confiança. Credibilidade. E por que isso? Credibilidade. Por que isso, Marcos? Porque a gente não quer vender para você uma vez só. A gente quer vender sempre. E não quer vender só para você. A gente quer vender para os seus parentes, quer vender para os seus amigos. E para que a gente consiga isso aí, a gente tem que fazer a coisa bem feita. Confiança e especialidade acima de tudo. Oi, você está falando em credibilidade. Credibilidade só se adquire com o tempo. E você já tem esse tempo aqui em Sinop, sua empresa também. E a sua equipe, hoje com toda essa tecnologia que nós estamos falando, certamente precisa ser treinada. Você mantém a sua equipe sempre treinada? Sempre treinada. Eu tenho, muitas vezes, vêm os técnicos de lá das fábricas, eles vêm para cá, a gente faz um treinamento aqui em Sinop e também eu mando os funcionários, vendedor, para São Paulo, lá na fábrica, fazer o treinamento lá. Fazer o treinamento lá. Exatamente. Ivo, Sinop, nós sempre perguntamos aqui para os empreendedores que por aqui passam, qual é a visão que você tem de Sinop para os próximos 10 anos? Olha, bom, primeiro eu quero dizer que a Porto Tinta, nós estamos aqui há 18 anos já com a loja. 18 anos. Né? Graças a Deus, as coisas estão indo muito bem. Passamos por várias e várias dificuldades. Haja visto aquela crise, né, que deu em 2005, fatídica 2005, 2006. 2007, uma crise que foi uma crise assim que eu costumo dizer que o empresário que conseguiu sobreviver a essa crise, eu acho que não quebra mais. Porque foi terrível aquela crise lá. Mas, em relação ao desenvolvimento, ao progresso de Sinop, nos próximos 10 anos, 15 anos, é muito promissor. Hoje nós estamos vendo coisas
que a gente jamais imaginava ver. Então, o que eu acredito que nós, empresários, temos que nos preparar cada vez mais e ter um pouco mais de ousadia. Ousadia. Né? Se estabelecer mais no mercado, buscar novas parcerias e procurar se estabelecer com mais tecnologia ainda possível, né? Isso. Porque a coisa já está acontecendo em Sinop. A Porto Tintas cresce a quantos por cento e quantos por cento você quer crescer nesses próximos 10 anos? A Porto Tintas ela cresce em média 10% ao ano. Ao ano. Acompanha o crescimento de Sinop. Acompanha o crescimento de Sinop. Certo. É claro, é lógico que a gente quer crescer mais, né? Cada vez mais, né? Mas eu acredito assim que coisas que estão acontecendo hoje em Sinop, nós que somos aqui de Sinop, temos que aproveitar esse momento. Sim. Porque tem muita gente de fora que está enxergando oportunidade aqui em Sinop que nós não estamos enxergando. Não estávamos enxergando. Exatamente. Tá certo. Então é por isso que eu não tenho certeza, que nós temos que procurar nos informar, o maior número de informações possíveis para poder empreender mais ainda. Isso. Bom, você assistiu aqui a entrevista com o empresário e empreendedor Ivo Alves Porto, conhecido como Ivo da Porto Tintas, né, que está em Sinop aí já desde 1983, e a visão dele para os próximos 10 anos. Se você quer ser um empreendedor, não importa o tamanho que você esteja, procure informação, procure assessoria e seja empreendedor, ouse. Né? Você assistiu o programa Norte Empreendedor e eu sou o Marcos Rogério. A Vidrolite comemora 10 anos em Sinop. Seguindo as tendências do mercado, oferecemos sofisticação e maior integração nos ambientes com vidros e alumínio. Premiado pela 5ª vez na pesquisa Mérito Logista. É o reconhecimento do nosso trabalho. Vidrolite e Blindex, segurança acima de tudo. Avenida do Jacarandás, 2742. Fone 3531 1524.